Então vamos dar continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo e hoje nós falaremos sobre condições de contorno, condições de contorno de equações diferenciais parciais. O que nós temos? A gente vai resolver a nossa EDP, resolveremos nossa EDP, nossa equação diferencial parcial, né? Vou colocar aqui nossa equação diferencial parcial nossa EDP, ok? Nós resolveremos ela numa região de solução. Ok? Então, tem aqui uma certa região de solução. A EDP que a gente vai resolver especificamente é a equação de Poisson e a equação de Laplace, né? Então a equação de Poisson vai ser esse caso mais geral, e quando aqui for igual a zero, né, não tiver densidade de carga, eu vou ter a equação, a gente vai ter a equação de Laplace. Então eu tenho sempre aqui, ela vai ser resolvida num certo volume, e esse volume, né, imagina como se fosse uma esfera aqui, por exemplo. Eu tenho a superfície da esfera, que seria a fronteira do volume, né? Então isso aqui é a região que a gente vai fazer, né? Que a gente vai resolver a equação diferencial dessa região V, que são todos esses pontos aqui dentro, né? E também o ponto da superfície, né? Essa superfície a gente vai chamar isso aqui de fronteira, né? Fronteira de V. Então, geralmente esse símbolo del significa fronteira. E essa equação aqui é a nossa equação diferencial parcial. Então, é isso que a gente vai fazer sempre, né? A gente vai resolver e a gente vai aplicar alguma condição de contorno, né? A gente vai impor, né, o valor do potencial na fronteira, né? Então, aqui nós vamos especificar o valor do potencial ou da derivada do potencial com relação a N. Vai especificar uma dessas duas coisas na fronteira, né? Ok, então esse é o problema que a gente vai trabalhar. Bom, esse meio aqui dentro, a gente vai primeiro trabalhar como vácuo, né? Então, o meio, em geral, a gente pode falar ele do ponto de vista, a gente pode descrever do ponto de vista da linearidade. Então, existem meios que são lineares, que são a maioria deles, né? E existem alguns meios não lineares, né? Que já são a exceção, né? Bom, você pode ter meios classificados quanto à homogeneidade.
E aí você pode ter um meio homogêneo, onde você tem todo ele o mesmo meio, né? São os mesmos parâmetros do meio, as mesmas propriedades do meio. Então, por exemplo, a gente vai trabalhar com vácuo. Então, o nosso meio é homogêneo. Então, primeiro que vai ser linear, né? Porque a maior parte dos sistemas são lineares. É homogêneo, porque a gente vai estar trabalhando só com um tipo de meio, né? Que é o vácuo. E aí ele pode ser não homogêneo quando, por exemplo, quando eu tenho um raio de luz passa do ar para a água, da água para o ar, né? Então, um exemplo simples é de meio não homogêneo, né? Porque ele é constituído de dois meios diferentes. E aí você pode também ter, pode classificar um meio quanto à sua isotropia. E aí, quanto à isotropia, o meio pode ser isotrópico, quando as propriedades... Aqui, uma definição mais geral é dizer que ele é homogêneo quando as propriedades não dependem da posição. Elas são a mesma para todas as posições. No vácuo, né, é homogêneo porque não vai depender da posição. Isotrópico quer dizer que os parâmetros do meio não dependem da direção. Em termos práticos, quer dizer que as propriedades do meio são funções escalares, né? Porque se elas forem funções, se elas forem tensoriais, né? Se elas forem matrizes, né? Ou seja, depender da direção, aí o meio não é isotrópico. O meio é anisotrópico. Então, quando a gente vai trabalhar com o vácuo é um meio linear, homogêneo e isotrópico. Então, é esse caso que a gente vai trabalhar. Então, a gente vai trabalhar só esse tipo de meio mais simples, né? E aí, como é que são os problemas, né? O problema eletromagnético. Basicamente, o problema eletromagnético ele pode ser sempre escrito na seguinte forma: L φ igual a G. Ok? Onde o φ é o nosso potencial. O potencial é o que a gente quer descobrir. É a nossa incógnita. É o que a gente quer resolver na equação. Nosso objetivo, a solução do problema é encontrar o valor do potencial, né? Esse daqui é o operador, né? É o operador que define o tipo de equação. Então, no nosso caso, vai ser um operador diferencial. Mas existem outros tipos de operadores, né? Esse operador pode ser um operador integral, a equação é uma equação integral, ou ele pode ser um operador íntegro diferencial, que envolve tanto termos diferenciais quanto termos integrais. Aqui a gente vai trabalhar só com EDP, que é justamente a equação de Poisson, e quando aqui é zero, né, ou seja, a equação de Laplace. Então significa que a gente só vai trabalhar com o operador diferencial. Esse G aqui, ela é a fonte conhecida, né? Essa fonte ela é a fonte conhecida, ou seja, você conhece qual é a fonte. Ok, e aí, basicamente, a equação que a gente vai trabalhar aqui, o problema eletromagnético que a gente vai trabalhar, envolve um único tipo de equação, que é justamente a equação de Poisson. Que é o Laplaciano do potencial elétrico é igual a menos 4π ρ, né? Ou seja, densidade de carga. Ok?
Percebe que aqui não tem variável tempo, né? Porque a gente não saiu da eletrostática ainda, né? Então a gente só está, até agora, no curso, só está falando de eletrostática. Então não tem variável tempo, é só variável posição. Então a gente tem a equação de Poisson, e basicamente essa, e a outra equação que a gente vai trabalhar também é a equação de Laplace, que é uma variação mais simples, né? A equação de Laplace é simplesmente o Laplaciano do potencial é igual a zero. Então são as duas equações que a gente vai trabalhar, a equação de Poisson e a equação de Laplace, que está no CGS, tá? Isso aqui está no CGS. Se fosse no SI, era só trocar isso aqui por um ε0 embaixo, né? Ok? Quando a gente... todos esses problemas de interesse, né, em física, a maioria deles são EDPs de segunda ordem. Então, a equação diferencial parcial de segunda ordem. A maioria é equação diferencial parcial de segunda ordem. A maioria disparado é equação diferencial parcial de segunda ordem. Então, a gente vai ter assim, L φ é igual a G. Então a gente vai ter que o L ele é igual a segunda derivada com relação a x mais B segunda derivada com relação a x e a y mais C segunda derivada com relação a y mais D derivada com relação a x, ou seja, ele é escrito sempre em termos de derivadas parciais, sendo que a maior derivada são as derivadas de segunda ordem puras e mista, ok? Então por isso que a derivada aí é derivada com relação a y mais f. Então esse é o operador de equação diferencial de segunda ordem. O que dá a ordem da equação diferencial? Vocês lembram, né? Sempre quem dá a ordem são as derivadas de ordem maior. Então por que é de segunda ordem? Porque as maiores derivadas são de segunda ordem, né? Então tem as duas derivadas aqui de segunda ordem pura e a derivada de segunda ordem mista. Então ele tem todas as segundas derivadas. E aí você pode ter três tipos, né, dessas EDPs. Então a gente pode ter EDP de segunda ordem elíptica, que é quando esse B aqui ao quadrado menos 4AC é menor do que zero. Vamos fazer uma por uma, né? Então são três tipos, eu vou fazer um por um. Ok? Então ó, é A, B, C e assim por diante, né? Então, exemplo aqui. Exemplo de EDP de segunda ordem elíptica, né? O exemplo mais famoso, né? A EDP de segunda ordem elíptica, as mais famosas, na verdade, né? São equação de Poisson e equação de Laplace, que é justamente as que a gente vai trabalhar. Então, equação de Poisson
né? Onde eu vou ter segunda derivada com relação a x, segunda derivada com relação a y é igual a g de xy. Essa é a famosa equação de Poisson. Eu posso ter também a equação de Laplace. A equação de Laplace é simplesmente segunda derivada do potencial com relação a x ao quadrado, mais segunda derivada do potencial com relação a y, né? Segunda derivada com relação a x, segunda derivada com relação a y igual a zero. Ok? Então vamos para outro exemplo aqui. É equação diferencial parcial de segunda ordem. Isso aqui, em vez de elíptica, né? É a Sim, a gente nem mostrou, né? Sabe de uma coisa? Eu vou... Porque não tem espaço aqui, né? Deixa eu apagar aqui. Porque eu nem provei que elas são elípticas, né? Eu teria que ter provado que elas são elípticas. Tá, vou colocar para cá. Eu estava querendo economizar folha aqui de papel. Mas eu vou passar para cá. Né? Fiz tudo exprimido aqui. Não precisava ter feito isso. Então, vou separar bem aqui. Tá. Aqui é a segunda derivada com relação a x, segunda derivada com relação a y. Isso aqui é igual a zero. Ok. Vamos provar que a equação de Poisson realmente dá isso daí. Bom, aqui a gente tem o seguinte, quem é o A aqui? O A é quem acompanha essa derivada. Então vale 1. Quem é o B? É quem acompanha a derivada mista, né? O B é quem acompanha a derivada mista. A derivada de segunda ordem mista. Aqui já tem mais espaço agora, deixa eu... E o C é quem acompanha a derivada pura y. Então aqui, como não tem derivada mista, é igual a zero. E aqui o C é igual a 1, porque aqui vai ser 1 também. Então aqui eu tenho b ao quadrado menos 4ac é igual a 0 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 1, que é menos 4, que é negativo. Negativo é exatamente isso aqui. Ou seja, implica que a EDP é elíptica. Ok? E aqui, mesma coisa, né? Não vou fazer que a dedução é exatamente idêntica, né? Só muda o termo da direita, que nem entra, né, no cálculo. Então, obviamente que ela é elíptica. Agora vamos ver outro caso aqui, que é a EDP de segunda ordem, só que em vez de elíptica agora é hiperbólica. Hiperbólica. E aí ela é b ao quadrado menos 4ac positivo. Ok? Então, nesse caso,
o exemplo, né, que a gente tem mais famoso de hiperbólica é a equação de onda. Equação de onda, que é o que? Segunda derivada disso aqui em relação a x ao quadrado, mas a segunda mais é igual, né, a 1 sobre a velocidade da onda ao quadrado, né, onde se u é a velocidade da onda, aqui é a derivada temporal, segunda derivada temporal. Então aqui a segunda derivada espacial é igual a 1 sobre a velocidade vezes a segunda derivada temporal. Isso é chamada equação de onda. Isso aqui descreve uma onda que se propaga com velocidade u. Então, que é o A aí? O A vai ser igual a 1, né? Quem é o B? O B é 0, não tem mista, né? E o C vai ser o quê? É isso daqui, né? Só que na verdade eu tenho que escrever menos igual a 0 aqui, né? Então é menos 1 sobre v ao quadrado. Como aqui é positivo, aqui é negativo, né? Então eu tenho que da mesma coisa, né? Menos 4ac vai dar o b0. E aí eu vou ter menos 4, o a é 1, menos 4, 1, vezes menos 1 sobre v ao quadrado, sobre u ao quadrado, que é a velocidade. Então isso aí vai ser igual a 1 sobre v ao quadrado, 4 sobre v ao quadrado, que é positivo, sobre u ao quadrado, que é a velocidade, que é positivo. Logo, é uma EDP hiperbólica, né? E a gente pode seguir. E o outro exemplo é uma equação diferencial parcial parabólica, né? Então, a EDP parabólica, ela é aquela em que b ao quadrado menos 4ac é igual a 0. Então, o exemplo que a gente tem é mais famoso, né? Então, um exemplo que a gente tem é a equação do calor. Então, a equação do calor, ela é parecida com a equação anterior, né? Só que a diferença é que aqui eu tenho derivada de primeira ordem, né? Então aqui, né, eu tenho que o A ele vale 1, o B vale 0 e o C vale 0, né? Porque esses são só os coeficientes das derivadas de segunda ordem. Então eu vou ter que b ao quadrado menos 4ac daria o quê? Daria 0 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 0, que é igual a 0. Então, sempre que der 0, a equação é parabólica. Ok, então vamos continuar.
E agora nós podemos falar dos tipos de condições de contorno. Então a gente vai ter, como a gente falou, que resolver a nossa equação diferencial num certo volume, né, numa certa região, um certo domínio. E eu tenho uma certa fronteira, né, que delimita esse domínio. E aí a condição de contorno, como a gente explicou, é a gente setar, né, a gente configurar, a gente especificar o valor do potencial na fronteira, né? Então a gente pode ter, primeiro, a condição de Dirichlet. A condição de Dirichlet, ela é essa daqui, ó. O potencial é igual a zero, né? Onde? Na fronteira. Ok? E aí você pode ter também a condição de Neumann. E a condição de Neumann diz que a derivada na direção normal do potencial, ele é igual a zero na fronteira. E por último a gente tem uma terceira condição, que é chamada condição mista. E a condição mista é aquela em que a derivada na fronteira mais uma função vezes o valor na fronteira, ele é igual a zero. Então ela é mista, né? Então vamos seguir. E a gente tem condições de contorno não homogênea. Condições de contorno não homogêneas. E nas condições de contorno não homogêneas, né, você pode ter a mesma coisa de Dirichlet, né? A Dirichlet não homogênea, o que muda é que você não, o valor que você especifica na fronteira, ele é uma função da posição. Ele não é simplesmente colocar igual a zero. E a condição de Neumann na fronteira ela é a mesma coisa, quer dizer, a derivada na não homogênea, a derivada normal, em direção normal, ela vai ser uma função, não vai ser igual a zero. E a mista é a mesma coisa, né? Vou até copiar aqui, em vez de escrever tudo de novo. Que muda na homogênea, que ela não é igual a zero, né? Ela vai ser igual a uma função da posição, né? Então, essa é a diferença da não homogênea. Ok, então, dando sequência, a gente tem agora o teorema da unicidade, né?
Então a gente tem aqui o teorema da unicidade. Então, o teorema da unicidade é o seguinte, seja a equação de Laplace, laplaciano do potencial igual a zero, na região, né, no domínio de análise V, com fronteira S. Bom, nós sabemos que num problema de valor de contorno, nós devemos especificar o que a gente quer fazer sempre, né? Resolver o problema de valor de contorno, né? A gente não resolve a equação sem impor uma condição de contorno. É um problema físico e tem uma condição de contorno que você vai especificar para tentar achar a solução. Junta isso com a equação diferencial, você tem que ter equação diferencial numa certa região, com um certo contorno. Nesse contorno você impõe uma condição de contorno. Você especifica o valor, os valores de φ, né, ou seja, do potencial, ou derivada normal do potencial, onde? Em S. Sejam soluções que sejam soluções ψ1 e φ1, desculpa, φ2 que satisfazem, né? Então tenho duas soluções φ1 e φ2 que satisfazem a mesma condição de contorno. Ou seja, né, em outras palavras, a solução não é única. Só que a solução ela vai ser única, né? Então o que a gente vai fazer é provaremos que elas diferem apenas por uma constante C, que pode ser C igual a zero, né? Ou seja, nesse caso elas teriam o mesmo valor. Por que isso é unicidade? Isso é unicidade porque o que a gente interessa no final das contas é o campo elétrico, né? E o campo elétrico é o gradiente do potencial. Então a constante não vai fazer diferença, uma constante você pode descartar, né? Ela não vai fazer diferença no cálculo do potencial. Então a gente vai provar se eu tiver dois potenciais que são solução. Se eu provar que esses dois potenciais diferem só por uma constante, eu provo a unicidade do problema. Ok? Então vamos para a demonstração. Então, para fazer essa demonstração, a gente tem que lembrar, quando a gente estuda equações diferenciais, que a combinação linear de duas soluções de uma equação diferencial, né? A gente viu isso para EDO, mas a mesma coisa vale para EDP, a análise é exatamente a mesma, né?
combinação linear de duas soluções de uma EDP também é solução. Dessa EDP. Então, é uma consequência disso é que eu sempre posso ter uma solução φ obtida a partir da diferença dessas duas soluções. Então eu tenho duas soluções, né, diferentes, e a combinação linear delas também é solução. Então a diferença delas também é uma solução da EDP. Então essa diferença também é solução da equação diferencial parcial. Logo, o laplaciano de φ, o laplaciano da soma é a soma dos laplacianos. O laplaciano é um operador linear. Então, o laplaciano da soma é a soma dos laplacianos. Então, o laplaciano aqui vai ser a diferença dos laplacianos. Como ele é solução, ele vai ser igual a zero, né? Certo? Até porque isso aqui é zero, né? Isso aqui é zero, né? Então, isso aí vai dar zero, né? Na verdade, nem precisaria, eu poderia ter começado logo aqui, né? Jogaria o laplaciano em cima, o laplaciano disso aqui é igual ao laplaciano desse menos o laplaciano desse, vai dar zero menos zero, que é igual a zero. Ok? Todos eles são iguais a zero. E pelo teorema de Gauss, eu tenho que, se eu faço a integral de volume desse divergente aqui, eu posso usar o teorema de Gauss. No lugar do divergente, eu faço uma integral de superfície sem ser o divergente, né, da própria função. Então faço com a própria função vetorial aqui, em vez de usar o divergente dela. Isso é chamado teorema de Gauss, né? Bom, algumas coisas que a gente tem que ver. Eu vou desenvolver esse lado daqui primeiro, né? Vamos pegar o lado esquerdo. Integral. Quem é esse? Vamos fazer só o lado esquerdo, depois a gente faz só o lado direito. Bom, quem é o divergente disso aqui? Então vamos afastar para cá, dar uma apertada. Quem é o divergente? Vai ser derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro pela derivada do segundo, que é divergente do gradiente divergente desse aqui, que vai ser o laplaciano. Só que a gente sabe que o quê? Que o laplaciano do potencial é igual a zero, né? A gente está trabalhando aqui com a equação de Laplace, né? A gente está falando aqui da equação de Laplace. Então, obviamente, que o laplaciano da solução tem que ser zero.
Então, esse lado esquerdo vai ficar integral de volume de Laplaciano ao quadrado. Ok? Então, fizemos o lado esquerdo, né, positivo. Nosso objetivo é depois comparar isso aí com o lado direito, né? Então, vamos desenvolver agora o lado direito, esse lado aqui agora. Então, fazendo o lado direito, a integral de superfície. Ok? A gente sabe que isso daqui é igual a N, né? Isso aqui vai ser na superfície, né? Tenho aqui o volume, eu tenho a superfície, tem aqui um vetor normal, né? O ds está na direção do vetor normal. Então, isso que eu posso escrever dessa maneira. Φ, gradiente de Φ, escalar N ds. Só que a gente viu que esse produto aqui, né, N escalar gradiente da função, é a taxa de variação da função na direção normal. Então eu posso escrever que isso aqui é integral em S de Φ derivada de Φ com relação a N ds. Ok? Só que isso aqui está em S, ó. Então aqui em S, ou eu tenho condição de Dirichlet, ou eu vou ter condição de Neumann. Tanto num caso quanto no outro, eu vou ter zero, né? Então aqui, ou isso aqui é zero, que é o Dirichlet, né? Vou trazer para cá. Ou isso aqui é zero, né? Em S. Isso aqui a gente chama de condição de Dirichlet, né? Ou essa derivada aqui em S é igual a zero, que a gente chama de condição de Neumann. Ou seja, tanto faz se é uma condição ou outra, aqui sempre vai dar zero, né? Porque o produto dos dois, né, tanto faz. Se for também misto, né, vai dar zero também. Então qualquer situação aí vai dar zero. E a gente vai pegar agora aqui, ó, e substituir tudo nessa equação. Então vai ficar, a gente obteve esse resultado aqui, igual a o lado direito, que é zero. Então a gente conclui que a integral de volume do Laplaciano, do gradiente ao quadrado, é igual a zero. E é isso. Ok, se isso é igual a zero, e além disso, isso aqui é positivo, né? Sempre que o integrando ele é positivo, né? E a integral dele dá zero, isso significa que ele é zero, né? Isso significa que isso aqui é zero. Por quê? Porque se ele pudesse ser negativo, eu poderia ter dividir isso aqui num volume V1 e volume V2. No volume V1 ele dá positivo, no volume V2 ele dá negativo com o mesmo valor. Aí eu somo, dá zero, isso aqui não é zero. Mas se ele é positivo, só resta uma possibilidade, porque sempre vai dar positivo a integral. Eu vou estar somando vários pedacinhos positivos. A única maneira de dar zero é se ele é igual a zero. E se isso é igual a zero, o gradiente também é igual a zero. Ok?
Ok, e se o gradiente ele é zero, então quer dizer que o potencial ele é constante. Isso significa então que quem é o potencial φ? É φ1 menos φ2. Isso aqui também é constante. E aí a gente provou o que a gente queria, né? Está demonstrado. Ou seja, o que a gente quer demonstrar? Que se eu tenho duas soluções, né? Na pior das hipóteses, elas vão ser ou a mesma solução, ou a diferença entre elas será uma constante que, do ponto de vista do campo elétrico, é a mesma que elas são a mesma coisa, porque essa constante eu posso simplesmente descartar, né? Que no campo elétrico ela não vai aparecer. No campo elétrico eu vou calcular o gradiente e aí essa constante simplesmente desaparece. Então, em termos práticos, o problema vai dar a mesma solução. Então, isso implica na unicidade do problema eletromagnético. Então, isso aqui implica em unicidade do problema eletromagnético. Ok, o vídeo já ficou longo. Na próxima aula a gente continua, né? No próximo vídeo, falando sobre as soluções da equação de Laplace.